Bom, pessoal, eu agora vou tentar ser o mais sucinto possível. A prima Naneri pediu para que eu falasse, né, sobre todos os maias que ocuparam cargo, chegaram a ocupar um cargo político aqui em Catolé do Rocha. Então, é muita gente. Eu vou tentar aqui resumir, porque se torna até cansativo, né, porque são nomes e datas. Nomes e datas, certo? Eu vou começar aqui falando, na época do Império, certo? O cargo de prefeito foi criado em 1895. Antes, quem fazia o papel de gestor de prefeito era o presidente do conselho. O conselho, naquela época, que equivale hoje à Câmara de Vereadores. Naquela época era o conselho, né? Então, o presidente do conselho era o prefeito, até 1895, do Segundo Império até 1895. Então, nas minhas pesquisas, eu encontrei, né, membros da família Maia que foram presidentes do conselho. Eu consegui identificar, de certeza, 2. O primeiro foi o Valdivino Lobo Ferreira Maia, que aparece várias vezes, eu encontrei várias referências a ele como presidente do conselho. Então, no caso, pode-se dizer que ele foi prefeito de Catolé várias vezes, certo? Outro também que foi presidente do conselho, que eu também tenho certeza, o Delmiro Alves Maia, era primo legítimo de Valdivino Lobo, certo? Também foi presidente do conselho. Quando foi criado o cargo de prefeito, o primeiro prefeito nomeado de Catolé do Rocha foi Adolfo Maia. Adolfo Maia também era primo legítimo do coronel Valdivino Lobo. Indicação dele. Eu até suspeito que Adolfo fosse presidente do conselho e assumiu a prefeitura, quando foi criado o cargo de prefeito. Então, Adolfo Maia, né, foi prefeito de 1895 até 1898. Em 1898, o coronel Valdivino Lobo foi nomeado prefeito. Então, o coronel Valdivino Lobo ficou no cargo de prefeito de 1898 até 1902. E Adolfo ficou sendo subprefeito. Naquela época se chamava subprefeito, no caso é o vice. Em 1902, o coronel Valdivino sai e Adolfo fica de 1902 até 1905. Em 1905, o coronel Valdivino Lobo indica Francisco das Chagas Fonseca. Não era Maia, mas o vice foi Rochael Ferreira Maia, até 1907. Em 1907, Benevenuto Gonçalves assume o poder e fica durante 20 anos sendo prefeito de Catolé, aliado do coronel Maia. Lembrando que coronel Maia e Valdivino Lobo eram rivais na política. Então, o coronel Valdivino Lobo, em 1907, saiu de cena, entrou o Benevenuto, ficou 20 anos aliado da família Maia. O vice-prefeito de Benevenuto, durante muito tempo, foi Hermínio Hermenegildo Maia de Vasconcelos, que eu até me esqueci aqui, que após a proclamação da República, eu acabei esquecendo. Após a proclamação da República, em 1889, Hermínio Hermenegildo foi nomeado o primeiro presidente do Conselho após a proclamação da República. Então, ele também foi presidente do Conselho e foi vice de Benevenuto durante muito tempo. Hermínio, que era filho do coronel Maia. Certo? Em 1930, aqui eu estou falando apenas dos prefeitos e vices. Depois eu vou falar dos vereadores e também dos deputados. Em 1930, o Américo Maia, doutor Américo Maia de Vasconcelos, que é o nome do hospital aqui de Catolé, nome de avenida. Em 1930, o Américo Maia foi nomeado prefeito de Catolé do Rocha. Ficou até 1935. Em 1935, João Sérgio Maia, era primo legítimo de Américo, filho de Sérgio Maia. João Sérgio Maia foi nomeado prefeito em 1935. Ficou um ano sendo prefeito. Em 1936, Natanael Maia Filho, que era o doutor Ioiô, assumiu a prefeitura de Catolé, ficou até 1940. Em 1947, de 1940 até 1947, nenhum Maia entrou na prefeitura. Em 1947, Otávio Olímpio Maia foi nomeado prefeito, ficou alguns meses, né, porque o Francisco Rosado Maia foi eleito prefeito, primeiro, né, eleito pelo povo, né, votado. Francisco Rosado Maia, que era conhecido por Rosadinho. 1947, o vice de Francisco Rosado Maia foi Natanael Maia, o doutor Ioiô. Francisco Rosado Maia ficou até 1951. Em 1951, Zé Sérgio é eleito prefeito pela primeira vez, tendo como vice João Pinheiro Dantas, até em 1951 a 55. Em 1955, Osório Olímpio de Queiroga foi eleito prefeito, tendo como vice Natanael Maia, até 1959. Em 1959, Zé Sérgio outra vez eleito prefeito, ficando até 1963. Em 1963, Isauro
Rosado Maia foi eleito prefeito tendo como vice Arione Maia. Isauro desistiu, renunciou e Arione assumiu a prefeitura, ficando até 1968. Certo? Em 1968 não foi nenhum Maia, né, entrou na prefeitura. Em 1973, Zé Sérgio volta, tendo como vice Arione Maia, fica até 1976. Aí dá um pulo, 1982, José Otávio Maia e Lauro Maia, prefeito e vice, foram eleitos. 1988, José Sérgio Maia. 1992, doutor Leomar. Aí eu vou resumir. Doutor Leomar foi 5 vezes. Foi 5 vezes prefeito. A primeira vez foi em 1992. Zé Otávio foi prefeito, a última vez em 1996. E depois, doutor Leomar, 5 vezes. Laurinho, o atual prefeito, Laurinho Maia, foi vice do doutor Leomar durante 2 mandatos e foi eleito prefeito em 2020. Certo? Isso aí são os prefeitos da família Maia. Os vereadores. Os vereadores, na época, como eu falei aqui, os conselheiros municipais eram os vereadores. Da família Maia, eu encontrei aqui Rochael Ferreira Maia, foi conselheiro municipal, Delmiro Alves da Rocha Maia, o Natanael Maia, Adolfo Maia, todos eles foram conselheiro municipal. Hermes Hermenegildo também, José Olímpio Maia de Vasconcelos também foi conselheiro, todos esses da família Maia, na época dos conselheiros. Os vereadores eleitos, eu vou falar aqui, em 1947, o Lauro Fernandes Maia. Lauro Fernandes Maia, que vem a ser o avô de Laurinho, o atual prefeito. Lauro Fernandes Maia foi vereador 4 vezes aqui em Catolé, em 4 legislaturas. 1947, em 1963, 68 e 72. Lauro Fernandes Maia. Certo? Zé Sérgio Maia também foi, acho que, se não me engano, 4 vezes também. Foi vereador. Doutor Euô também foi prefeito e foi vereador também várias vezes, entre conselheiro e vereador. Já trazendo mais para perto da gente, Arione Maia também foi vereador durante 2 mandatos. Isnar Maia também foi vereador durante 3 mandatos. Lauro Maia também foi 2 mandatos. Laurinho Maia também foi 2 mandatos. E, mais recentemente, a gente tem Bizu e Alfredo, que foram também vereadores representando a família Maia. Glaucia Maria Maia, Fábio Maria Maia também foi. Popó Maia, Danilo me lembrou aqui, também representante da família Maia. Então, eu vou resumir aqui, para a gente dar início aqui à palestra e falar só sobre os deputados estaduais naturais de Catolé. Valdivino Lobo foi 7 vezes, é o recordista. Eu acredito que esse recorde ninguém vai bater, ele foi 7 vezes deputado. Depois dele, João Agripino I também foi, João Agripino II foi 3 vezes, doutor Américo Maia 4 vezes, Padre Américo 4 vezes, Otávio Olímpio 2 vezes e Zé Otávio 1 vez. Esses foram os deputados estaduais naturais de Catolé do Rocha. O último que foi deputado natural de Catolé do Rocha foi Zé Otávio. Gervásio não é natural de Catolé do Rocha. Gervásio é de João Pessoa. Então, foi esse. Também não era. Era também não. Os 2 Gervásios já são de João Pessoa. Tem as origens aqui, mas não nasceram aqui. Eu falei só dos que nasceram aqui. E deputado federal, natural aqui de Catolé, da família Maia, eu posso falar em João Agripino Filho, sendo que ele nasceu lá no município de Brejo do Cruz, na Cachoeira, né? Ele nasceu lá, mas a família dele é daqui, né? O único membro da família Maia nascido em Catolé, que foi deputado federal, eu posso citar aqui o João Agripino. Então, essa foi a parte dos Maias na política.